pessoal, boa noite, tudo bom? Bem-vindos à nossa quinta aula. Esperamos que agora a gente possa se aprofundar mais. Como é que tá, professor Alexandre? Tudo ótimo, tudo tranquilo. Tudo tranquilo? Então, boa noite, pessoal. Hoje a gente com a última aula do dia, depois da primeira aula com o Evandro e o Carlos Henrique, que falaram sobre os tipos de classificações básicas de software. Agora há pouco, a professora Eleusa e o professor Marcelo, falando também um pouco, lembrando das repercussões da tecnologia, da informática na sociedade. E agora a gente retomando um pouco da lógica para programação, né, Vinícius? Exatamente. Então, bacana. Então a gente vai acrescentar algumas coisas novas, algumas coisas bem interessantes. Mas antes de a gente comentar da aula, né, só lembrar que eu e o Carlos Henrique, só acrescentar, né, um comentáriozinho, eu e o Carlos Henrique, no domingo, no dia da prova, tivemos lá em Araguaína, visitamos lá o CA e conversamos com alguns alunos. Bacana esse contato. Espero que em breve a gente possa conhecer novos locais, né? Isso é bem interessante esse contato e também de conhecer as telesalas, né? Exatamente. Com o tempo a gente vai fazendo essas visitas, né, e vendo como é que cada CA está e como é que está o funcionamento, até mesmo com contato com o professor, né? Porque a gente sempre fica aqui nesse vídeo, né, Alexandre? Sim, claro. Sempre como na teleaula, e é bom a gente conhecer os alunos e saber também o que os alunos têm a dizer a respeito das nossas aulas, certo, pessoal? Bacana. Então, hoje a gente vai acrescentar algumas coisinhas novas, né, Vinícius? Isso. Lembrando que a gente começou já a ver algumas primitivas e só para adicionar o seguinte, que lá no nosso AVO, nosso portal da internet, está disponibilizado um dicionário traduzindo, desde a semana passada, que traduz os termos da apostila para os termos utilizados no Portugal IDE. Quando eu falo termos, as primitivas. Lembra lá que a primitiva em prima da apostila não é do mesmo jeito no Portugal IDE, é escrever? Então, todos aqueles termos de primitivas que a gente vem utilizando estão traduzidos do jeito que está na apostila para o Portugal IDE com exemplos, até o que a gente viu até o momento. Então, aos poucos, vai acrescentando e adicionando novas coisas aí para o nosso conteúdo, né, Vinícius? Exato. E lembrando também, Alexandre, que a gente postou também um pouco no AVA algumas como é que eu diria, alguns artigos, né, sobre seleção simples, seleção composta, seleção encadeada, que a gente vai ver nessa aula, que é um adicional, né, como a gente explicou em outras aulas, né, que a gente não vai seguir a apostila capítulo 5, 6 e 7, então para vocês terem um adicional do que estudar. Então podem recorrer ao AVA, né, aos exercícios e esses artigos que foram postos lá, para vocês aprenderem um pouco mais sobre estruturas de seleção. Correto, Alexandre? Bacana. Então a gente agora vamos fazer uma revisãozinha rápida da aula passada. Vamos lá. Lembrar algumas coisas importantes para a gente adicionar algumas coisas novas. Que a gente vai nessa aula de hoje trazer novas possibilidades para programação. Eu acho que até a programação mesmo, agora que começa a ficar bom, né? Agora fica interessante. Isso é interessante reforçar, Vinícius, porque na programação, até o momento, a gente vinha só utilizando alguns termos bem simples, tanto é que tem muitos alunos que vinham perguntando como fazer resolver um problema X, outro Y, que era necessário para resolver, fazer uso de recursos que a gente vai ver nesta aula. Então, muita coisa legal da programação faz uso do tema da nossa aula de hoje, que é desvio condicional. Mas antes, relembrando a nossa rápida revisão. Então a gente viu o quê? Vimos na aula 4. Então a gente viu na aula... Vocês se lembram o que a gente viu? Quais operadores? Beleza, então aí estão as classificações de operadores. Operadores aritméticos. Operadores aritméticos, aqueles operadores utilizados na matemática. Os operadores lá que faz soma, adição, subtração, entre outros. E foram os operadores que a gente utilizou como exemplos na aula passada, se lembram? A gente fez vários exemplos, bastante exemplos, e também na internet. A gente fez os exemplos no Portugal utilizando esses operadores aritméticos. Só que aí tem outros dois tipos de operadores, como a gente acompanha no slide, que são os operadores relacionais e os operadores lógicos. Bacana. Então, os operadores relacionais e lógicos, é bom reforçar o seguinte. Lembram quando na aula passada a gente falou que não ia apresentar exemplos deles? Ia ficar para essa aula de hoje? Pois bem, vão ser realmente passadas na aula de hoje, porque o tema da aula de hoje, desvio condicional, precisa deles. Por isso que a gente preferiu passá-los agora, que a gente vai poder exemplificar de forma bastante interessante, né, Vinícius? Exatamente. Bom, então seguindo, na sequência a gente tem os operadores aritméticos, só reforçando os operadores aritméticos que são utilizados para fazer algoritmos. Então, primeiro aí em cima, adição, símbolo de mais, nenhuma novidade, igual na matemática. Em seguida,
Subtração com símbolo de menos, igual na matemática, também nenhuma novidade. Então a gente usa esses símbolos aplicados em dois termos para realizar uma operação aritmética. Na sequência a gente tem a multiplicação, o símbolo da multiplicação reforçando é o asterisco, então o asterisco é utilizado, a divisão é a barra, aquela mesma barra utilizada em data, né? Em seguida a gente tem a exponenciação, ou seja, a potência, né? Por exemplo, 2 elevado a 3 é uma operação de exponenciação, então quando se tem algo elevado a um outro número, exponenciação. Na sequência a gente tem o resto da divisão, que na apostila de vocês está escrito como mod, mas lembrando que lá no Portugal IDE é o símbolo que está aparecendo agora, que é porcentagem. Então, porcentagem é o resto da divisão lá no Portugal IDE. Porcentagem. E o último é o quociente da divisão, que lá na apostila está como div, e a gente já passou para vocês que para achar o quociente da divisão no Portugal IDE, precisamos escrever int, abre parêntese, coloca o primeiro número, barra, segundo número, ou seja, e fecha o parênteses, ou seja, está escrito aí, x barra y. É o quociente da divisão de x por y. Onde está x é um número, onde está y, outro número. Então, se for fazer o exemplo do quociente da divisão de 3 por 2, int, abre parêntese, 3 barra 2, fecha parênteses, a gente tem o quociente da divisão. E aí a gente aparece outros operadores, os lógicos relacionais. Né? Então, vamos lá, pessoal, vamos ver um pouco desses operadores que a gente viu na aula passada. Segue aí, por favor, no slide. Bom, os operadores relacionais. Então, como a gente viu na aula passada, nós temos o quê? A operação igual a, que é o símbolo igual, certo? Então, e algumas outras linguagens de programação, às vezes você utiliza igual, mas aqui no Portugal IDE nós utilizamos só o igual. O diferente de, que na apostila está menor, maior ou exclamação igual, que no Portugal IDE há uma diferença, tá, pessoal? Então, no Portugal IDE seria de que forma? Igual, barra e igual, certo? Então, para você diferenciar uma premissa de outra, então você vai usar o quê? Igual, barra, igual, certo? Continuando, nós temos o maior que, então, ou seja, se um número é maior que outro, certo? Então, a gente vai usar esse símbolo que é o maior. O menor que, ou seja, um número menor que outro. O maior ou igual a, que é maior e igual. Então prestem bem atenção, tá, pessoal? Porque vocês têm que colocar maior e igual. E não, como o professor Alexandre falou na aula passada, não colocar igual e depois maior. Então essa simbologia tem que ser sempre seguida dessa maneira. E o menor ou igual a, que é menor e depois igual. Então, da mesma forma que o anterior, a gente não pode colocar igual e depois o menor. Tem sempre que seguir esse padrão. Então, esses são os operadores relacionais. Já, continuando, né, os operadores lógicos, como o Alexandre falou, nós temos 3 tipos, que são o E, do inglês AND, o OU, do inglês OR, e o NÃO, do inglês NOT. Então, ou seja, o E você vai fazer uma junção de uma premissa com outra, né? Então, se algo for, uma coisa for igual à outra, ou, né, a segunda preposição que a gente vai usar, se algo for uma coisa ou algo for outra, e por fim, não, que é do inglês not. Se você se você, por exemplo, vai à escola e você coloca a preposição não, então, ou seja, eu não vou à escola. Então, você tem esses 3 operadores lógicos para fazer, como diria, premissas utilizando o e, o ou e o not. Correto, Alexandre? Bacana, Vinícius. E aí a gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai relembrar a ordem de prioridades dos operadores aritméticos. Relembrando que para realizar uma expressão aritmética, lembrando que expressão aritmética ela é formada, tem a característica de ser formada por vários operadores aritméticos, a gente precisa conhecer a ordem de prioridades. Então, vamos acompanhar. Então, logo na sequência, a gente tem aí a ordem de prioridades que vimos na aula passada e foi até reforçado por um vídeo. Na linha abaixo, na última linha lá, com o mais e o menos, esses são os operadores que têm menor prioridade. Então, lembrando que a adição e subtração têm a menor prioridade em uma expressão aritmética. Acompanhando, então, na linha acima, a gente tem o asterisco, lembrando que é a multiplicação, a barra, lembrando que é a divisão, a porcentagem, o resto, e depois o quociente. Esses 4 operadores, multiplicação, divisão, resto e quociente, têm maior prioridade, ou seja, maior precedência do que a adição e subtração. Numa expressão, quando se tem A mais B vezes C,
primeiro deve ser realizada a multiplicação, porque multiplicação tem maior precedência que adição e subtração. Acompanhando aqui na televisão, a gente tem na terceira linha o circunflexo, o chapeuzinho, que é a exponenciação. É aquela potência, 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 é uma exponenciação. Então, esse seria 3, chapeuzinho, 2. Quando se aparece esse símbolo de exponenciação, deve-se realizar com maior precedência do que os que estão abaixo. Multiplicação, divisão, resto, quociente, adição, subtração. Se a gente quiser modificar a ordem de prioridades, a gente realiza então o quê? A parentetização, usa os parênteses para mudar a ordem. Coloca parênteses. Então, colocando parênteses, a gente muda a ordem de realização das operações aritméticas. Lembrando o seguinte, quando existem operadores aritméticos de mesma prioridade, executa-se primeiro o mais à esquerda, depois o mais à direita. Então, é importante relembrar isso. Então, a gente viu isso na aula passada, a gente pode rever agora, né, Vinícius, alguns exemplos no Portugal IDE. Exatamente, Alexandre. Então, pessoal, vamos ver agora então os exemplos que a gente praticou na aula passada, só para dar uma reforçada. Então, vamos lá. Bom, um exemplo que a gente fez, ou seja, para poder, digamos, somar dois números, nós fazemos de que maneira? Vamos lá. Primeiramente, a gente utiliza a primitiva, muitas vezes citada aqui, né, pelo professor Alexandre, início, ou seja, então, o nosso algoritmo sempre começa com a primitiva início, certo? Logo após, nós podemos e devemos, né, identificar variáveis que nós utilizaremos, certo? Para poder utilizá-las no programa. Então, de que maneira nós vamos fazer isso? Primeiramente, como a gente quer somar dois números, nós vamos utilizar três variáveis do tipo inteiro, que é o que a gente escolheu para poder fazer o somatório, certo? Então, a gente pode colocar aqui variável, né, se nós quisermos, inteiro, e colocar as variáveis, certo? var1, var2 e o resultado. Então, são três tipos de variáveis. Só o que acontece, pessoal? Vocês podem utilizar essa variável aqui para identificar que vocês estão colocando variáveis, como a gente tem a constante, para identificar que uma variável ela é definida como constante, tá? Mas não há necessidade de você colocar variável. Então, nós vamos tirá-la até mesmo porque a gente já utiliza por padrão no AVA, né? Sem essa variável, tá? Então, vamos deixar somente inteiro. Bom, depois disso, declaradas as variáveis do tipo inteiro, nós vamos fazer o quê? Vamos ler dados para poder fazer com que essas variáveis sejam somadas, ter um resultado. Então, eu vou fazer o quê? Ler, lembrando da primitiva ler que nós temos, né? Ou seja, é diferente da apostila, então aqui é ler, certo? Não é como leia da apostila. Então, você vai fazer o quê? Ler var1, certo? Ler var2, então vou entrar dados para essas duas variáveis, fazer com que o resultado, que é a minha variável, onde eu vou guardar, né, o resultado final desses somatórios, receba, né, ou aqui o operador de atribuição, nunca se esqueçam disso, que é um menor e tracinho, certo? E vou fazer o quê? Somar essas duas variáveis. Então, var1 mais var2. Correto, pessoal? Vou, posterior a isso, fazer o quê? O escrever. Então, vocês estão lembrados do escrever? Que é diferente da apostila, do imprima. Então, vou fazer o quê? Escrever resultado igual, né? Ou seja, eu estou dando esses espaços aqui para deixar algo, né, mais bonito, mais padrão, da mesma forma que teve um aluno que perguntou sobre indentação. Por que nós utilizamos indentação? Vou abrir um parênteses rapidinho, pessoal. Por quê? Porque a indentação facilita com que um outro programador, até que for ver o seu código, veja um código enxuto. Então, vocês têm um início que começa aqui, e logo após você vai seguindo essa árvore. E até mesmo com relação às condicionais, que a gente vai ver nessa aula, vocês verão que com toda vez que a gente começar uma condicional, ou um se, que a gente vai utilizar, é bom indentar para mostrar que o programa ele fica visualmente mais bem feito e fica fácil de entendimento, tá? Então, por isso, sempre que possível, é lógico que não é padrão, mas todo programador utiliza isso para deixar um código mais enxuto. Então, sempre que puderem, faça essa indentação, tá? Bom, então, continuando aqui, eu vou fazer o quê? Escrever, né, vírgula,
e a minha variável resultado. E por fim, ou seja, né, a nossa última primitiva, fim, correto, pessoal? Então nós vamos executar esse programa agora, tá? Ou seja, vamos lá. Então apareceu aqui a minha entrada de dados, né? Então eu vou digitar o número para var1. Então eu vou digitar o número 3, correto? Vou dar um OK. E digitar o número 4 para var2. Então eu estou dando 2 dados de entrada para essas variáveis. Ok, pronto. Então, pessoal, o que nós temos aí? var1 com valor 3 mais var2 com valor 4, que o resultado é o quê? Resultado 7, correto? Vamos para mais um exemplo? Então vamos lá. Vou apagar aqui, né, e vamos dar continuidade. Bom, identando, né, nosso programa novamente, vamos para um outro exemplo. Agora vamos mexer um pouco com as expressões, né, que a gente falou na aula passada. Então vamos lá, pessoal. Vou colocar uma variável do tipo inteiro, denominada de expressão, certo? E essa expressão vai receber uma digamos assim, expressão, né? Já que a gente está dando esse nome. Então, ou seja, eu vou colocar 3, o nosso chapeuzinho aqui, né? Que é o que? A potenciação, 6 mais 4 dividido por 2 menos 4. Então eu tenho essa expressão, certo? E vamos agora escrever expressão. Então ele vai escrever o que está escrito aqui, o que vai sair de resultado dessa expressão. Lembrando que o que o professor Alexandre falou anteriormente, do que vai vir primeiro aqui será o quê? A potenciação, certo? Logo depois a divisão, vamos depois somar e posteriormente diminuir, certo? Então vamos lá executar? Pronto. Qual é o resultado que nós temos? 727. Então depois de todos esses cálculos aqui que nós fizemos, nós temos um número resultante de 727. Viram como é que é simples? Então, continuando aqui, mais um exemplo para reforçar aí para vocês. Agora vamos utilizar um outro tipo de expressão. Deixando o mesmo programa, vamos agora utilizar parênteses, certo? Que é a nossa primeira, como o professor Alexandre falou, é a nossa primeira sinalização de onde a gente vai começar a fazer todas as nossas expressões. Adição, subtração, então os parênteses mais internos começam a ser feitos prioritariamente. Então eu vou colocar aqui, né, uns parênteses, mudando um pouco a nossa expressão. Então vocês viram que agora nós temos uma separação da nossa expressão por parênteses. E vocês vão ver que não há modificação, por quê? De qualquer forma, como a parentização é o primeiro a ser feito, ele vai fazer na ordem de o quê? 3, né? Elevado à potência de 6, mais 4 dividido por 2, menos 4. Então vamos executar aqui, pessoal, para ver o que vai dar. Aí, então a gente viu que deu o mesmo número, 727. Então, para provar para vocês que a parentização sempre vem primeiro, mas nesse caso não há assim muita diferença, porque a potência e a divisão sempre se sobressaíram tanto em um quanto em outro. E por fim, pessoal, vamos fazer aqui um último exemplo, né? Para a gente terminar a fixação. Na realidade, a gente pode só continuar aqui. É só uma mudança, é uma mudança pequena que a gente vai fazer. Então vamos lá. Adicionar aqui uns parênteses. Para a gente mudar um pouco nossos parâmetros da expressão. E agora nós vamos ver que nosso resultado é outro, certo? Ou seja, já que agora os nossos parênteses mudaram e nós temos uma outra forma agora de calcular essa expressão. Então vamos aqui executá-la. Ou seja, deu 3, né? Por quê? Então, primeiro ele pega os parênteses mais internos, certo? Divide por 2, o resultado menos 4 elevado a 3, ou seja, no final vai ser 3 elevado a 1, que é o quê? Que é 3. Bom, pessoal,
Então vocês viram aí, né, alguns exemplos para mostrar para vocês o quanto é fácil mexer com expressões aritméticas, o quanto é fácil mexer com tipos de expressões, é bem simples, é bem tranquilo. E agora daremos entrada à nossa aula de seleção, estrutura de seleção, correto, Alexandre? Beleza, só abrir um parênteses aí, já que você falou de dentação, Vinícius. Sim. Dentação, lembrando que quem solicitou, fez essa pergunta, mandou um e-mail, foi o Henry Pereira Conceição. Então ele fez uma pergunta na semana passada, por que a gente usa os espaços dentro da indentação? Foi o que o Vinícius explicou. Basicamente, para organizar, deixar o código de mais fácil entendimento, mais fácil leitura, para facilitar a manutenção e a correção do código. Vocês vão ver a partir da aula de hoje, com o desvio condicional e nas próximas, que essa indentação vai acabar organizando o nosso código. Porque, na verdade, a indentação, o nome é indentação, ela transforma o código em hierarquias diferentes. O que está na mesma hierarquia, o que deve obedece uma certa sequência lógica de hierarquias. Então, aos poucos, vocês vão se adaptando e entendendo tudo isso. E agora sim, então, né, Vinícius? Vamos lá para a aula de hoje, depois de ver alguns exemplos no Portugal IDE, de expressões e mudando a ordem de prioridade das operações com os parênteses. Vamos ver, então, nosso primeiro objetivo da aula de hoje. Ok. Então, nosso primeiro objetivo, construir testes lógicos para verificar condições. Então, agora sim, utilizar com exemplos operações ou as expressões lógicas e expressões relacionais. A gente lembrando que não foi feito exemplos ainda, não foram feitos exemplos, só que agora, utilizando dentro dessa estrutura de teste condicional, que é o objetivo do desvio condicional, utilizar as expressões lógicas e relacionais. E a gente tem o nosso segundo objetivo, então, né? Exatamente, que é o quê? Compreender a utilização de desvios condicionais aninhados. Ou seja, pessoal, aninhados que da mesma forma, ou seja, é igual a encadeado. Então nós podemos colocar várias condições, uma abaixo da outra, para poder chegar a um tipo lógico, certo? Então, veremos agora, mais adiante, como a gente deve fazer isso. Vamos lá, então? Bom, nos algoritmos vistos até agora, as instruções eram executadas uma após a outra linearmente. Ou seja, como nós vimos agora no exemplo, cada tipo de instrução, ela começa início, tipo de variável, ler os dados de entrada, ter o resultado, escrever na tela de saída e finalizar. O que vocês podem observar, por exemplo, como é feito linearmente, é o passo a passo do Portugal IDE. Então, quem acessou lá o AVA e viu lá o videozinho de como, né, programar dentro do Portugal IDE, vocês devem ter notado o passo a passo. Então, da mesma forma, o que acontece? As instruções, elas são passo a passo feitas. Então, você tem um amarelinho lá de início, quando você aperta o F4 para poder começar o passo a passo, certo? A partir do momento que você começa o F5, que é para pular para a próxima linha, ele vai pulando o quê? O amarelinho, ele grifa toda aquela frase logo abaixo da outra. Então, a cada F5 apertado, você vai pulando de linha por linha. Então, ou seja, linearmente. Então, toda instrução feita no algoritmo, ela é feita uma após a outra até a sua finalização. Correto, Alexandre? Sim, então de forma linear. A gente até frisou bem isso nos primeiros exemplos da aula. Lembram-se quando a gente deu aquele exemplo do algoritmo da receita de bolo primeiro? A gente não pode primeiro assar os ingredientes para depois misturá-los. Então, toda aquela sequência que estava colocada na ordem correta vai ser executada uma a uma, sempre uma a uma, e nunca pula uma única instrução. Todas são sempre executadas. Então, realmente, essa é a ideia principal. E aí, então, a gente dá sequência para o próximo slide, que o próximo slide nos diz que, na criação de algoritmos, muitas vezes é necessário controlar a ordem em que as instruções deverão ser executadas pelo computador. Então, o que acontece agora? Acontece que a gente ganha um novo recurso. A gente ganha um novo recurso na programação. Então, é um recurso bastante interessante, esse desvio condicional, que dá muito poder em nossas mãos. Vai poder fazer o quê? Dizer se uma certa parte do algoritmo, do nosso código-fonte, como vocês viram agora há pouco falar bastante com o Carlos Henrique e com o Evanderson, pode não executar. Executar um pedaço somente se acontecer alguma coisa. Se algo aconteceu, se acontecer uma prévia lá, ela vai ser executada. Então, por exemplo, se eu quiser fazer a divisão de A por B, duas variáveis, A por B, A dividido por B, eu só realizo a divisão, eu posso fazer isso
somente se B for diferente de zero. Por quê? Uma divisão de A dividido por zero vai dar um valor que tende a infinito, quer dizer, vai ser um valor, não vai ser possível representar essa divisão. Então, o que acontece? Eu só vou realizar a divisão se A dividido por B, o B for diferente de zero, senão eu não realizo. Então, olha só, estamos colocando condições para executar um pedaço do código. Agora a gente vai começar a entender como que se faz isso. Não é, Vinícius? Então, exato. Então a gente vai mudar esse paradigma, né, do linearmente, porque agora a gente não precisa fazer com que toda a parte da instrução de bloco seja executada, como você disse mesmo. Então vamos continuar no slide, pessoal. Bom, então, sequência do próximo slide, a gente tem que no desvio condicional, um teste é realizado tendo como resultado o valor verdadeiro ou falso. Então, ó, em todo teste condicional, a ideia por trás é realizar um teste a fim de verificar se aquele teste, aquela verificação, ela é verdadeira ou falsa, tem um valor lógico verdadeiro ou falso. Então, olha só, a gente busca lá no início das nossas aulas, lá no início da aula de lógica, na primeira aula, que lembrando que a lógica nos leva a conclusões verdadeiras ou falsas. É isso, a ideia aqui. A gente vai, em cada desvio condicional, essa estrutura que vai nos permitir executar ou não um pedaço de código, ele faz um teste. E esse teste, essas expressões, que são feitas e descritas nesses testes, quais são os tipos de expressões? Acertou quem falou expressões lógicas ou relacionais. Lembrando mais uma vez que foi por isso que deixamos para exemplificar na aula de hoje. Então, expressões lógicas, expressões relacionais, a gente utiliza porque ambas, lógica e relacional, retorna valor verdadeiro ou falso. Não é, Vinícius? Exatamente. Então, vamos lembrar que, vendo aí no slide, a gente pode ver que as condições são representadas por expressões lógicas ou relacionais. Então, como o professor Alexandre falou, né? Então, nas expressões lógicas, nós temos o e, o ou e o não. Então, eu posso falar um seguinte exemplo. Vamos lá. Eu só saio de casa, eu não vou sair de casa se chover e relampejar. Então, qual a condição? Se chover e relampejar, eu não saio de casa. Então, se não acontecer um ou se não acontecer o outro, eu saio de casa. Certo, pessoal? E nas expressões relacionais, nós temos o quê? Que a gente tem que fazer comparações entre tipos primitivos iguais. Então, nas expressões relacionais vocês forem fazer algum tipo de condição, é bom vocês fazerem o quê? Verificar se, por exemplo, a idade é maior que outra idade. Então, ou seja, um tipo inteiro tem que ser maior ou igual, ou diferente com outro tipo inteiro. Você não vai igualar ou fazer uma diferença de um tipo inteiro de um tipo caractere, certo? Então, sempre que possível, tentem colocar os mesmos tipos primitivos, correto? Então, vamos ver agora um pouco que nós temos que os tipos, as expressões lógicas, tem também como é que eu diria? Tem um segmento a ser feito, correto, Alexandre? Bacana, então olha só, a gente vai dar uma sequência e lembrar que lá nos operadores aritméticos existem aquela ordem de precedência e prioridades, mas não é só nos operadores aritméticos. Quem acessou o AVA no conteúdo da aula passada, em expressões, não vai ser novidade isso, porque essa imagem já está lá. Então, acompanhando aqui na televisão, a gente tem uma ordem de prioridades também nos operadores lógicos. Lembrando que os operadores lógicos, quem está se referindo a esse momento, é o ou, o e e o não. O operador lógico com menor prioridade é o ou. O ou sempre é executado por último, é o menos prioritário. Na sequência, a gente tem o e. O e tem maior prioridade que o ou. Então, sempre que tiver lá A ou B e C, o e, B e C tem maior prioridade, deve ser executado primeiro, só depois o ou. E, por último, a gente tem o operador da negação, o não do inglês not. O não tem maior prioridade que o e e o ou. Lembrando também que a gente falou na aula passada de operadores unários e binários. O não é um operador unário. O e e o ou são operadores binários, ou seja, precisam de dois termos para serem, para ele atuar, ele trabalhar em cima. Então, olha só, se eu tiver uma expressão como exemplo, como a gente pode acompanhar aí no slide, avançando aí, a gente tem a expressão A ou não B e C. O que a gente vai executar primeiro, pessoal? A ou não B e C? Primeiro, maior prioridade, o não. Então, a primeira coisa a ser realizada é não B. Então, supondo que B seja valor verdadeiro, ele vai ser negado. Ou seja, se ele deixa de ser verdadeiro, ele passa a ser falso. Todos esses valores de não
ou e E, vocês podem encontrar na tabela da apostila de vocês e também nos slides da aula passada. Nos slides da aula passada a gente apresentou isso aí. Só fazendo uma ressalva importantíssima, que alguns de vocês já verificaram e foi confirmado isso no AVA. Na última linha, do ou, onde tem falso ou falso, a implicação no resultado é falso, na apostila está verdadeiro. Então, por favor, modifiquem aí, se vocês estiverem na apostila escrito dessa forma. Falso ou falso implica em falso e não verdadeiro. Então, voltando aqui, a gente tem que, por último, vai ser realizado o A ou o resultado de não B e C. Então, primeiro não B, depois o resultado de não B com EC e, por último, o OU. Se a gente quiser mudar a ordem aí, usa-se parênteses igual lá nas expressões aritméticas. E, enfim, então é importante saber isso porque nos testes condicionais, lá nos testes condicionais a gente vai utilizar essas expressões e aí, Vinícius, então começa a aparecer algumas coisas bacanas para a gente direcionar na aula, né? Que são os dois tipos de estruturas que você acabou comentando. A estrutura sequencial, né? E uma outra estrutura nova. Que é a seleção. Beleza, então vamos dar continuidade aí, né, Alexandre? Bom, pessoal, estruturas de controle. Nós temos a sequencial, né? Ou bloco, decisão ou seleção. No caso da sequencial, como a gente já tinha dito, é fazer uma instrução após a outra, né? Então, ou seja, você tem sequencialmente cada instrução feita no algoritmo. E agora vamos ver a uma nova que é a seleção ou decisão. Então, ou seja, grave bem isso aí, porque nós faremos com que a gente possa fazer desvios condicionais, ou seja, fazer uma expressão ser verdadeira ou falsa através desses algoritmos. Vamos dando sequência aí. Então a gente tem agora a estrutura sequencial. A estrutura sequencial é o bloco que tem na apostila de vocês. O que acontece? O algoritmo é executado uma sequência pré-estabelecida, como o Vinícius já falou. E cada comando é executado somente após o término no outro, ou seja, executado linearmente, sem modificação de fluxo, sem a possibilidade de colocar o fluxo para outro lugar. Então, linearmente, o Vinícius reforçou bem, lembrando que todos os exemplos que a gente fez até agora são sequenciais. E aí, avançando, a gente só fazer uma ressalva em relação a fluxogramas. Em termos de fluxogramas, a estrutura sequencial, que é essa que a gente está falando de execução linear, é caracterizada por um único fluxo de execução, um único caminho orientado no diagrama, ou seja, por uma única seta. Em cada símbolo do nosso fluxograma, só sai uma única seta. Quando só sai uma única seta, é uma estrutura sequencial. E aí... A gente vê agora um pouco da estrutura de seleção, né, Alexandre? Bacana. Vamos dar uma continuidade aí, pessoal, no slide. Bom, estrutura de decisão ou seleção, como a gente já vem falando um pouco, é a utilização de uma estrutura de decisão, o que resulta em um valor verdadeiro ou falso. Então, assim, sem querer prolongar muito isso, pessoal, a gente pode ver que o quê? Que é uma estrutura, ela é falsa ou é verdadeira. Então, você vai tomar uma decisão, ou seguir para um lugar, ou seguir para outro. Então, um exemplo que eu falei até passado, né, modificando um pouco ele, então, se chover ou relampejar, eu fico em casa. Então, quais são as premissas? Se chover, ou relampejar, ou os dois. Se não, eu saio de casa. Correto, Alexandre? Correto. Então, essas expressões lógicas e relacionais são importantes exatamente porque retornam o valor verdadeiro ou falso. Toma decisões. Toma decisões. Então, só para não assustar muito vocês, tem uma tabelinha lá na apostila, duas tabelinhas que dão os valores resultantes das operações lógicas e relacionais. Vocês vão dar uma olhada lá, é importante saber isso. Mas vai ser reforçada, vai ser muito falada na disciplina que vem no módulo 2, chamada Matemática computacional. E lá vai ser falado bastante isso. Então, para quem não se ambientar ainda, é importante saber algumas coisas, mas quem não se ambientar totalmente, vai ser bem trabalhado isso nessa disciplina. Então, vamos ver quais são as estruturas de seleção, Alexandre? Então, vamos lá, pessoal. Voltando aí no slide. Estrutura de seleção, decisão ou seleção. Então, nós temos três tipos, que são seleção simples, seleção composta e seleção encadeada, pessoal. Então, agora nós vamos saber como cada uma delas são utilizadas e de que maneira isso acontece. Então, vamos dar aí uma continuidade Vamos ver a primeira delas, seleção simples, então. Isso. Seleção simples, uma instrução ou um conjunto de instruções é executado quando? É importante essa palavra. Somente se o teste condicional retornar o valor verdadeiro. Então, olha só, é o primeiro desvio condicional nosso. Então, o teste só vai ser um pedaço do programa, dentro de uma certa estrutura de seleção, não estrutura linear,
Ela só vai ser executada se alguma determinada condição, que é resultado de uma expressão relacional ou expressão lógica, for verdadeira. Se for verdadeira, executa um pedaço do código. Se for falsa, não executa esse pedaço do código. Ou seja, deixa de executar obrigatoriamente todas aquelas linhas e passa a executar somente se aquela teste condicional for verdadeiro. Exatamente aquele exemplo que eu dei. Se A dividido por B, eu faço uma divisão, A dividido por B. Se B for diferente de zero, eu realizo a divisão. Se B não for diferente de zero, eu não realizo essa divisão. Quer dizer, só faço esse teste. Pergunto, B é diferente de zero? Se for, realiza a divisão. E assim é o teste lógico. Mas a gente vai exemplificar para facilitar isso aí, né, Vinícius? Exatamente. Então, a gente dando sequência, né? A gente tem, completando que caso o resultado do teste seja falso, que eu acabei de falar, nenhuma das instruções delimitadas pela estrutura de seleção será executada. E a execução das instruções será desviada para a instrução imediatamente seguinte. Ou seja, segue normal o resto do programa dali para frente. Então, e dando sequência, né, já que o Alexandre já falou bastante sobre isso, nós temos a sintaxe dessa seleção simples, que é o quê? Se a condição, então, aí eu vou realizar instruções. Então, lembra do bloco de instruções que nós falamos e finaliza com o fim se. Certo, pessoal? Então, é bem simples. Então, só vai retornar caso for verdadeiro. E dando sequência aí aos nossos Lembrando slides. Só que essa condição é uma expressão lógica ou expressão relacional. Relacional, exatamente. Beleza. Bom, um exemplo que a gente vai mostrar aqui para vocês, pessoal, lembrando que esse exemplo aqui é só para mostrar para vocês como funciona. Isso aqui não tem nada a ver com Portugal IDE, tá? É só um exemplo básico. Nós temos que o quê? No slide. Um produto custa R$300, o João tem 580. Então, se dinheiro for, aí ó, expressão relacional, pessoal, maior ou igual que preço, então o João compra o produto. Por quê? Se o João tem R$580 e o produto custa 300, logicamente que ele tem um dinheiro a mais do que o produto. Então, ele vai poder comprá-lo. Correto, Alexandre? Bacana. Então, a gente agora tem alguns outros exemplos na sequência aí, só que com um fluxograma que está na página 73 da apostila e do lado direito um exemplo com Portugal IDE. Então, olha só, do lado esquerdo a gente tem o início. Iniciando, a sequência faz a leitura de uma variável n. Eu sei que está pequeno, mas por isso que eu pedi para vocês acompanharem na apostila, página 73, faz a leitura da variável n. Depois, olha só, esse símbolo losango aqui é um teste condicional. Qual é a condição, a verificação que ele faz? Pergunta, se n é maior que zero. Se n é maior que zero, ou seja, se for verdade, o valor entrado de n for maior que zero, vai o quê? Imprimir n na tela. Vai imprimir o valor de n. E se for falsa essa condição? Ou seja, se n é menor ou igual a zero. Se for falsa, olha aqui a seta. Essa seta vai nos direcionar para o fim do programa. Ele vai pular essa estrutura de seleção. Ok? Então, olha só. Esse símbolo sai em duas setas. Dois fluxos. Se saem dois fluxos, não é uma estrutura sequencial. É uma estrutura de seleção. E aí, na sequência, a gente tem o que, Vinícius? Nós temos um exemplo para poder explicar isso aí melhor, né? Então, vamos lá. Um exemplo já no Portugal. Exato. Então, nós temos o que, pessoal? Nós temos aqui no Portugal a tag aqui início, ou seja, a primitiva início, que a gente tem visto e batido tanto na tecla, que vai inicializar o nosso algoritmo, certo? Depois, nós declaramos uma variável do tipo inteiro, né? Ou seja, o tipo primitivo dela é inteiro, e damos o nome dessa variável João. Tá vendo aqui o underline, pessoal? Lembram dos tipos, dos identificadores que a gente pode chamar a variável? Então eu tenho João, underline, idade. Então eu posso ter esse tipo de nome da variável, recebendo o símbolo de atribuição aqui. Então essa variável recebe o número 32, certo? Depois, posteriormente, nós temos o que? O tipo primitivo inteiro, correto? Damos o nome dessa variável de Maria, underline, idade, então underline aqui novamente, que a gente pode utilizar, recebendo o símbolo de atribuição 23, então, ou seja, demos o que? 2 dados para cada variável. Então agora nós veremos o que? A nossa seleção simples, que somente retorna um tipo verdadeiro. Então, se João, underline, idade, for maior, a nossa expressão aqui, gente, maior que a idade de Maria, ou seja, Maria, underline, idade, então, ou seja, eu só vou fazer essa condição se a idade de João for maior que a idade de Maria.
Então, o que vai acontecer? Escrever João é mais velho que Maria. Termino o meu algoritmo, aqui, né, a minha estrutura de seleção simples com FI, SI, e finalizo o algoritmo. Então, esse algoritmo, ele será feito, essa condição é verdadeira, por quê? Porque realmente a idade de João é maior que a idade de Maria. Então, vocês podem ver que ele vai escrever na tela, João é mais velho que Maria. Certo, pessoal? Então, dando continuidade aí. Bacana, a gente vai ver outra estrutura de seleção, né? Seleção composta. Exatamente, que é a seleção composta. Ou seja, a seleção composta permite desviar o fluxo para dois caminhos distintos. Então aí, pessoal, agora a gente vai ver que nós temos o quê? Um caminho verdadeiro e um falso, né? Porque na seleção simples era só o verdadeiro, certo? Agora, na seleção composta, nós podemos ter um verdadeiro, né? Executar ele, caso essa premissa for verdade, ou se não for verdade, eu vou fazer o quê? A falsa, certo? Então a gente pode ver que o composto tem dois caminhos distintos e que a gente pode seguir por eles, correto, Alexandre? Bacana, então a gente pode acompanhar o que você disse com mais detalhes no próximo slide. Então vamos lá. Então no próximo slide tem aí dois tópicos. O primeiro é que quando a seleção composta é usada em situações em que duas alternativas dependem uma da mesma condição, ou seja, como o Vinícius falou, as condições serem verdadeiras ou falsas. Então agora a gente tem dois caminhos a serem seguidos. Só que uma coisa importantíssima, não se esqueçam disso. Na seleção composta tem o seguinte, obrigatoriamente segue-se um dos dois caminhos. Na seleção simples, só realiza aquele caminho se a condição for verdadeira. Se não for verdadeira, não executa aquele caminho. Na seleção composta, obrigatoriamente, uma das duas possibilidades deve ser executada. Se verdadeiro ou se falso. Por isso, a Vinícius falou uma palavra importante. Se e se não, que aí aparece exatamente na sintaxe, né, Vinícius? Exato. Então, a sintaxe aí a gente tem, da mesma forma semelhante, olha, se, condição, lembrando condição, uma expressão, então, instruções, essas duas primeiras linhas não muda, mas repare na terceira linha. Se não, olha a palavra aí, se não, o que acontece? Se a condição for verdadeira, executa a instrução referente ao primeiro se aqui. Se for falsa, executa a condição dentro do se não. Então, executa a instrução de baixo. O que tem dentro de instrução ou instruções tem exatamente os comandos que a gente já vinha executando nas primitivas, escrever, ler, tudo aquilo pode ser colocado aí dentro. Ok? Então, se verdadeiro, segue o se falso, segue o se não. E aí a gente tem a seleção composta. Né? Vamos lá, por exemplo. Vamos lá, por exemplo. Então, um exemplo, pessoal, que a gente tem é o quê? Um produto custa R$300. João tem 580. Então, veja bem, ó, se dinheiro for maior ou igual a preço, então João compra o produto. Então, se o quê? Se o dinheiro for maior ou igual a preço. Se não, ou caso isso for falso, então João não compra o produto. Mas nós podemos ver aí, pessoal, que o quê? Como o dinheiro que ele tem é maior que o preço, então ele vai entrar nessa primitiva, certo? Então a gente pode ver aí para frente agora um outro exemplo, utilizando agora um fluxograma, né? Então, relembrando da nossa aula 2 sobre tipos de programação, a gente tem um fluxograma. Então, vamos lá. A gente sempre começa com o quê? Com o início, que é o nosso terminador, certo? Então, o terminador nós temos início e fim. Então, o nosso início temos aqui também na nossa programação. Bom, aqui nós temos o quê? O N, que é ler dados. Nesse caso aqui, no fluxograma, já não aparece a declaração, né, de tipo primitivo de variável. A gente só vai passar para a questão do ler o N, certo? Então, eu vou ler essa variável N. E caio agora no bloco de decisão. Então, se N for maior que 0, então eu vou escrever N. Então, se N for maior que 0, eu venho para o sim e escrevo ele. Só que pode haver algo falso. E se ele não for maior que 0? Então, se ele não for maior que 0, eu vou escrever o valor de N deve ser positivo. Então, venho para cá e escrevo isso aqui no nosso fluxograma. E, por final, né, eu tenho o fim si, que finaliza a nossa seleção composta, e o fim, que é o nosso terminador, né, que finaliza o nosso algoritmo. Então é bem simples, bem fácil, né, pessoal? Então a gente pode ver aí, né, Alexandre? Sim, é bem tranquilo. Só lembrando que esse fluxograma que o Vinícius falou está na página 74 da apostila. Então agora vamos ver um exemplo em Portugal que ideia.
No Portugal IDE, a gente tem lá, para verificar aquele mesmo exemplo que o Vinícius falou, aquele exemplo lá da idade, verificar se o João é mais velho que Maria. Então a única diferença que a gente fez foi adicionar o senão, somente adicionar o senão. O resto é igual. O que muda na lógica do programa? Muda o seguinte, que se o João for mais velho que Maria, a idade dele for maior que a idade de Maria, lembrando que isso é um operador relacional, ele escreve João é mais velho. Se não, ou seja, se a idade de João é menor ou igual, ou seja, se aquela verificação é falsa, ou seja, a idade de João não é maior que a de Maria, agora, obrigatoriamente, se escreve João não é mais velho que Maria. Anteriormente, simplesmente finalizava o programa. Ok? Ficou clara a diferença? Lembrando que esses exemplos vão ser colocados lá no AVA, amanhã já vai estar disponível para vocês testarem no Portugal, né, Vinícius? Exatamente. A gente tem uma última seleção, né, Sim, Alexandre? seleção encadeada. Exatamente. Então vamos acompanhar aí no nossos slides a seleção encadeada. Uma instrução de seleção pode ser inserida dentro de outra. Não existe limite de quantas estruturas de seleção podem estar dentro de outra. Então, pessoal, agora a gente já tem um novo paradigma. Então, a gente já muda um pouco. A gente viu que seleção simples e seleção composta era se e depois sim, se não. Só que agora eu posso ter vários sis, um dentro do outro. Como, por exemplo, eu posso falar assim, se nome for igual a Vinícius, então faça. Se idade for maior ou igual a 18, então eu posso dirigir. Então, tá vendo que se o nome for igual a Vinícius, e se a idade minha for maior ou igual a 18, então eu posso dirigir um carro. Então ficou bem tranquilo, né, pessoal? Seleção encadeada, eu posso ter vários, como eu vou mostrar agora no exemplo seguinte, no próximo slide. Vamos acompanhar aí. Então, como ficaria no Portugal IDE? Se condição, então eu tenho uma condição, posso ter uma segunda, que é se condição, então, a terceira, se condição, então eu posso ter três condições em um único algoritmo. E finalizar o fim se, que é de cada uma, e por fim, ter o senão, né? Se nada satisfazer essa primeira condição, eu já vou direto para o senão. Caso contrário, se satisfazer, eu entro para as outras condições, certo, Alexandre? É importante falar que não são somente três, pode ser uma, muito mais. 2 se dentro, 3, 4, 5, vários sis. Então a diferença é que você pode colocar dentro do se ou dentro do senão, não somente dentro do se, mas também dentro do senão, vários desvios condicionais simples ou desvios condicionais compostos. Então é você fazer o encadeamento, colocar um dentro do outro. Vamos ver o exemplo? Vamos lá. Exemplo bacana, aquele exemplo que o Vinícius já vinha falando. Um produto custa R$300 e João tem R$580. Então olha só, a gente colocou agora uma estrutura de si composta dentro do nosso si composto, desvio condicional composto. Então se o dinheiro do João é maior que o preço do produto, o que vai acontecer? Vai fazer uma outra verificação. Qual verificação é essa agora? Se o preço à vista for menor que o preço a prazo, João compra à vista. Se não, ou seja, se o preço a prazo for maior ou igual ao preço à vista, João compra a prazo. Então, olha só, a gente pode colocar várias verificações, testes condicionais, dentro de outros testes condicionais. Podem ter 2, 3, 4, quantos for. Isso é permitido. E aí, vamos então agora para um exemplo aí, mais um exemplo com fluxograma do seleção encadeada. Então, vamos lá. Exemplo a gente tem aí, vamos acompanhar na tela, o início, o fim. Olha só, a gente faz a leitura de N, essa figura, esse fluxograma está na página 75 da apostila. Então a gente faz a leitura de N, da variável N. E olha só, primeira seleção. Primeira seleção pergunta, se o valor N entrada é maior que zero, segue para o lado direito. Se for menor ou igual, segue para o lado esquerdo. Bom, repare que quando vai para o lado direito, existe outro desvio condicional. Outro desvio condicional composto, ou seja, ele está dentro desse primeiro se. Ele faz a seguinte pergunta, se o resto da divisão de N por 2 é igual a zero, para verificar se o número é par. Se for igual a zero, ele escreve, vai para a direita e escreve na tela, este número é par. Se não, ou seja, se ele não é igual a zero, o resto da divisão de N por 2, ele vai para a esquerda. Não, e aí escreve, esse número é ímpar. Do lado direito da tela a gente tem esse mesmo exemplo transcrito em Portugal IDE. E lembrando que esse slide já está disponível no ar, vocês podem copiar do slide e colocar no Portugal IDE e verificar o funcionamento. E aí na sequência a gente tem o que, Vinícius? Temos um exemplo, né? Até como a gente está falando de provas, né? Vamos mostrar um exemplo de como que são calculadas a nota dos alunos. Então, seguindo aí no slide, pessoal, então a gente tem aqui início, né? Então a primitiva início,
real, então nota 1, nota 2, nota 3 e média, declaramos 3 variáveis do tipo real. Vamos ler as 3 notas, né? Nota 1, nota 2 e nota 3, vamos dar valores dessas notas e vamos verificar. Se nota 1 for menor que nota 2 e, olha aí a expressão lógica, pessoal, nota 1 menor que nota 3, então a média vai ser calculada. Nota 2 mais nota 3 dividido por 2. Se não satisfazer isso, se a nota 2 for menor que nota 1 e nota 2 menor que nota 3, então a média vai receber nota 1 mais nota 2 dividido, nota 3, desculpa, dividido por 2. Se isso ainda não satisfazer, a gente entra no sinão, que é o quê? Média, né, recebendo nota 1 mais nota 2 dividido por 2. E finalizamos, né, essas condições, né, e escrevemos a média. Então olhe bem no código-fonte na tela a indentação, né, Vinícius? Exatamente. Olha só a indentação. Boa, bem lembrado. Que tudo aqui, olha só, o que está na frente do se, desse sinão e do fim se, ela é uma estrutura de seleção, só executada se entrar nesse sinão. Assim como a média anterior aqui, essa linha só é executada somente se entrar nesse se. Então, olha aí, indentação, esses espaços que a gente dá no início de cada linha, facilita o entendimento do código-fonte por isso, porque existe uma hierarquia de execução. E agora, para finalizar a aula, um exemplo no Portugal IDE, com vários sis, com vários desvios condicionais. Vamos acompanhar, aqui está o último exemplo que o Vinícius fez, vou fazer um novo exemplo. Então, olha só, eu quero fazer um algoritmozinho para converter distâncias de quilômetro para metro e de metro para quilômetros. Então, eu vou declarar duas variáveis do tipo real. Uma chamada km, que vai armazenar o quilometragem, e outra m para armazenar o metro. Na sequência, eu vou declarar uma variável do tipo inteiro, que vai armazenar a opção que eu vou selecionar. Se eu vou selecionar para converter de quilômetros para metros ou de metros para quilômetros. Vou mandar escrever na tela. Escolha a opção. Olha só, eu estou dando a possibilidade de escolher a opção de que fazer no programa. A opção de conversão. A opção de conversão barra N para dar uma quebra de linha. Depois eu vou escrever na tela. Escrever. Opção 1, coloquei entre menor que e maior que, para converter de quilômetro para metro. Colocar outro barra N para quebrar a linha, ficar mais organizado. Na sequência, escrever a opção 2. O usuário vai entrar com 1 ou com 2 para converter de metros para quilômetro. E também vou colocar um barra N para ficar mais organizado. E aí eu vou mandar ler a opção, ou seja, o usuário digitar a opção dele, se ele quer o 1 ou 2, converter de quilômetros para metros ou de metros para quilômetros. E agora a gente entra no nosso primeiro desvio condicional. Se a opção escolhida for igual, olha aqui, operador racional aparecendo, se for igual a 1, então, o que vai ser feito? Se for igual a 1, vou pedir para ler a variável quilômetro, ou seja, o usuário entrar quilômetro, e depois eu faço uma sequência a conversão, ou seja, atribuir para a variável metro, que está definido como m, quilômetro vezes a variável quilômetro vezes 1000, que é a conversão, né, para metros. E na sequência eu mando escrever a variável quilômetro na tela. Escrever quilômetro na tela. E só para ficar mais fácil de entender, vou adicionar esse texto aqui, que aí vai escrever exatamente, colocando o que é quilômetro, o que é metro. Lembrando que está entre aspas, imprime exatamente o que tem lá dentro, literal. Na sequência, eu vou fazer o seguinte, o sinão. Se a opção não for igual a 1, eu vou entrar no sinão. Entro no sinão. Se a opção for igual a 2, o que eu faço? Olha só, agora a opção é igual a 2. A opção igual a 2 eu converto de metros para quilômetro. Então, eu vou pedir para ele entrar o metro. Distância em metros. Depois eu faço o quê? A conversão. A variável quilometragem, quilômetro, receber metros dividido por 1000, que é a conversão. E na sequência eu escrevo. Vou aproveitar aquela linha que eu escrevi lá em cima, só que agora eu faço invertido, né? Eu primeiro escrevo o metro e depois o quilômetro. O que eu faço agora? Agora eu vou fazer o seguinte. E se a opção não for 1, nem 2? Se não, eu faço o seguinte, eu vou escrever na tela. Escrever opção inválida, ou seja, se o usuário entrar 3, 4, menos 1, ele vai escrever na tela opção inválida. Preciso finalizar os sis, eu coloquei 2 sis encadeados, finalizo os 2 e finalizo o programa. Vamos rodar aí para ver o que acontece?
Rodei. Olha só, apareceu lá, escolha a opção. Opção 1, quilômetro para metro. Opção 2, metro para quilômetro. Então vamos primeiro na opção 1. 1. Ok. Olha só, já me pediu para eu entrar com a quilometragem e não com metro. Ele partiu para o rumo do programa que pediu para eu entrar com quilometragem para converter. E aí eu vou entrar com 45 quilômetros. Dei ok, olha o que apareceu aqui. 45 quilômetros é igual a 45 mil metros. Converteu. E se eu executar novamente, mudando a opção? Executei novamente, opção 2, converter de metros para quilômetros. Colocar 5 mil metros na última linha, 5 mil metros é igual a 5 quilômetros. E a última opção, que é o último sinal aqui de opção inválida. Vamos rodar então. Rodar e eu vou colocar a opção 3. Olha lá, opção inválida. E os 3 caminhos diferentes que poderiam seguir. Então lembrando que na aula de hoje a gente viu o desvio condicional, coisa importante que faz a gente mudar o ciclo, o rumo do nosso programa. Desvio condicional simples, composto e encadeado. Obrigado pela paciência e pela audiência, pessoal. Muito obrigado, Semana pessoal. que vem, feriado, quinta-feira. JC já está falando que o tempo aqui acabou. Até mais. Até mais, um abraço, pessoal. Fica com Deus.